Após os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, o Japão se rendeu-se oficialmente, pondo um fim à Segunda Guerra Mundial. O país foi então ocupado pelas forças aliadas, liderada pelos Estados Unidos, que impuseram uma série de reformas políticas e sociais, incluindo a promulgação de uma nova Constituição. Essa Constituição estabeleceu o Japão como uma democracia parlamentar e incluiu a cláusula conhecida como Artigo 9º, que renunciava ao direito do Japão de manter forças armadas como meio de resolver disputas internacionais. Nos anos subsequentes, com o apoio financeiro dos Estados Unidos, o país concentrou-se em reconstruir sua infraestrutura devastada, que levou a um rápido crescimento econômico e tecnológico. Em conjunto, enfrentou uma série de desafios sociais, como a reintegração de soldados que retornaram da guerra e a adaptação de um novo sistema político-econômico. Esses desafios contribuíram para uma sensação de incerteza e instabilidade na sociedade, que refletiu-se em diversos movimentos. Nos anos 50 surgiu o termo Gekiga, um dos primeiros movimentos nos quadrinhos que ia de encontro oposto aos mangás da época, voltados exclusivamente para o público infantil. Em contrapartida, o Gekiga buscava um público adulto com traços mais realistas, abordando temáticas sociais da época. Surge também a subcultura dos Bosuzuki, as gangues de motoqueiro. Acreditava-se que foram formadas inicialmente por soldados remanescentes da guerra que não conseguiram se ajustar à sociedade. A princípio era um grupo extremamente nacionalista e xenofóbico, entretanto foi criando-se uma visão romântica do grupo que serviu de inspiração para diversas obras, desde filmes até mangás que surgiram ao longo do tempo. O Japão vinha lidando também com o surgimento de movimentos de esquerda, como diversas manifestações estudantis e sindicais, que protestavam contra a guerra do Vietnã e pela retirada das bases militares dos Estados Unidos que permaneciam no Japão. Nos anos 80, os japoneses viviam uma bolha econômica causada principalmente pela especulação imobiliária que viria a estourar na década seguinte. E é durante esse contexto político, econômico e social e o crescimento da angústia gerada por outras nações que outrora tinham sido inimigos do país, que o Japão trouxe diversas animações que retratavam o impacto e as consequências que a guerra teve para gerações subsequentes, principalmente em 1988. Neste ano, o recém-estúdio fundado pelo Hayao Miyazaki e Isao Takahata produziram duas animações que viriam a popularizar as animações japonesas no ocidente. Em O Túmulo dos Vagalumes, acompanhamos Seita, um menino de 14 anos tentando esconder e proteger sua irmã mais nova de 4 anos dos horrores da guerra após seu pai ser convocado e sua mãe morta em um bombardeio americano. O filme se passa nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, onde vemos bombardeios quase que diários na cidade de Kobe, no Japão. O filme mostra coisas muito sensíveis que chegam a ser brutais, tanto no sentido visual da coisa quanto no sentido sentimental. Os adultos não surgem no papel de proteger, mas de criticar e julgar as crianças que são abandonadas em meio ao conflito. A falta de alimentos se torna um problema que faz Seita recorrer às atitudes mais extremas a ponto dele comemorar o início de um bombardeio. Enquanto as pessoas saem de suas casas à procura de abrigo, ele atravessa as ruas e casas em chamas, ao mesmo tempo em que sua irmã inventa as mais inocentes brincadeiras. O filme não é muito lembrado porque no mesmo dia de seu lançamento, e na mesma sessão inclusive, passava Meu Amigo Totoro, filme também do estúdio Ghibli, escrito e dirigido pelo Miyazaki, com um tom muito mais otimista da visão do Japão no pós-guerra. Em Meu Amigo Totoro, uma família está se mudando para uma região rural para ficar perto do hospital em que sua mãe está internada, e durante o decorrer observamos as irmãs Sasaki e Mei explorando sua nova casa, região e brincando com o espírito protetor da floresta, que elas dão o nome de Totoro, que viria a se tornar o mascote do estúdio. Em vez das chamas e destruição é que temos o mais puro verde. Em vez de gritos de choro, temos gritos de alegria e a mais pura fantasia que vem desde o Totoro, essa criatura grande e peluda, que parece sempre sorrindo, ao gatônibus que te leva aonde você mais precisa ir. Enquanto O Túmulo dos Vagalumes revela o lado sombrio do pós-guerra, Meu Amigo Totoro mostra esse lado mais otimista do futuro. Propostas diferentes, mas se complementam. O Japão também iria produzir uma das obras que iria popularizar o subgênero da ficção científica. O cyberpunk é geralmente ambientado em um futuro distópico, onde a tecnologia avançou de uma maneira exponencial, mas a sociedade enfrenta problemas graves como desigualdade, corrupção, controle corporativo e a decadência urbana. Qualquer semelhança com o Japão é mera coincidência. O ambiente cyberpunk tende a ser urbano e sombrio, com cidades superlotadas, poluídas e dominadas por megas corporações poderosas. O ambiente do filme lançado do mesmo ano das obras anteriores.
Akira se passa em uma Neo-Tóquio após uma terceira guerra mundial, onde vemos jovens que acabaram se envolvendo no meio de uma disputa militar, política e religiosa e na construção de um tipo de arma de destruição em massa, obras tão distintas que retratam a mesma época. Oi, eu sou o Forge. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, assim você estará me ajudando demais. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu!